O 1º de agosto era o prazo para uma nova ofensiva tarifária de Trump, mas ao invés de confronto, ele conseguiu acordos com o Japão, está encaminhando aí um acordo com a União Europeia, sem guerra, sem pânico no mercado. Uma vitória política, sim, limpa, mas com consequências sérias para o sistema. Bom, vamos falar desse atual momento que o mercado está vivendo, né? Quando eu já havia colocado aqui que o mercado estava jogando com o blefe de Donald Trump. Por quê? O mercado, lá em abril, no Liberation Day, a gente viu aquela forte aversão ao risco, queda dos mercados no mundo inteiro, né? Os índices americanos recuaram fortemente e aquilo trouxe uma tensão e muita gente estava precificando até uma crise financeira antes do verão americano. Mas com aquela desistência do Trump, quando ele adiou essa discussão tarifária 3 meses para frente, os mercados passaram a se recuperar, respiraram aliviados, e como eu disse aqui, o mercado já estava precificando que essa questão era coisa ultrapassada, que mesmo que o Trump, como um cachorro bravo, continue latindo sobre tarifas, né, e está usando essa questão como também uma jogada geopolítica, o mercado não comprou essa ideia que, olha, ele realmente vai manter as tarifas lá em cima, ele não, ele vai recuar em algum momento, como ele fez no passado, e por isso os mercados, ao invés de fazerem aquela correção forte que vimos em abril, passaram a subir ainda mais e continuaram renovando recordes nos Estados Unidos, na Europa. Então, o noticiário da guerra comercial estipulada pelo Trump dessa vez não assustou. Então, o mercado já precificava que o Trump iria, de fato, puxar, botar o pé no freio, né? Na verdade, a coisa ficou até muito boa para ele, porque ele conseguiu alguns acordos nesse atual momento, né? Parece que ele conseguiu com o Japão um acordo interessante, como ele anunciou que era o maior acordo aí de todos os tempos. Está muito próximo também de fechar um acordo com a União Europeia, apesar de parte da União Europeia querer comprar briga, né? E está estudando aí também uma ofensiva também, trazia aí algumas tarifas para os Estados Unidos, uma retaliação dessas tarifas. Parece que a possibilidade maior agora é que eles possam entrar num possível acordo. E aquelas tarifas que ainda estão abertas, essas que vencem no dia 1º de agosto, eles devem jogar ainda mais para frente e o problema acaba sendo deixado de lado. Então, o mercado sim apostou muito bem que essa guerra não teria essa tensão como ela teve no início, lá atrás, em abril, no Liberation Day, no dia 3 de abril. Né? Aquele realmente trouxe um impacto muito forte que dessa vez não aconteceu. Agora que esse noticiário vai ficando pouco a pouco para trás, né, que o mercado continua percebendo que dificilmente vamos ter uma escalada dessa guerra comercial, pelo menos nos principais países do mundo, com a Europa, com o Japão, com a China, dificilmente os Estados Unidos vão escalar essa, essa guerra comercial mais à frente. O mercado já vai deixando isso um pouco para trás e começa a mirar na possibilidade de corte de juros. E tem quem esteja jogando com a possibilidade de corte de juros ainda esse mês de julho, o que eu acho bastante difícil. A maioria do Fed acha que é bem difícil que aconteça, mas eu já alertei aqui, né, que a possibilidade maior, e o mercado também acredita assim, é de corte de juros do Fed em setembro. E há toda uma pressão para que o Powell faça esse corte de juros. Inclusive, há pressão agora para que o Powell saia do cargo, ele abdique da sua posição antes do fim do seu mandato, que acontece no começo de 2026. Uma pressão muito forte, como eu nunca tinha visto antes. Eu nunca vi. Isso parece que já aconteceu no passado, de alguns presidentes de bancos centrais saírem antes de fechar o seu mandato completo, mas eu nunca vi uma pressão do atual governante em cima disso. E eu alertei aqui no Lioncast passado que isso vai trazer, de fato, um presidente, se isso acontecer, obviamente, né, se o Powell desistir, vai trazer um presidente de Banco Central que vai jogar
com o Trump e que vai trazer cortes robustos de juros para estimular ainda mais esta bolha, né? Que é o mercado americano, que é essa bolha de endividamento, e a economia agora está precisando desse novo estímulo, né? De juros ainda mais baixos, e o Trump quer que chegue a 1%, é onde ele acredita que deveria estar nesse curto prazo. Ao mesmo tempo, a gente precisa comentar aqui que tem essa questão fiscal americana, onde esse projeto aí, o Big Beautiful Bill, está trazendo um déficit gigantesco aí para os próximos anos de 5 trilhões de dólares, acrescentando isso ao pesado déficit já de 37 trilhões dos Estados Unidos, e a proposta traz ainda menor arrecadação. A gente também percebe claramente que, apesar do Trump ter conquistado politicamente algumas questões em relação a essa guerra comercial, a impor as tarifas, de fato, as tarifas não estão aumentando a arrecadação e nunca iriam aumentar a arrecadação ao ponto de equilibrar o fiscal americano, de fato os Estados Unidos zerarem esse déficit, o que passa muito longe de acontecer, e eu venho comentando aqui com você constantemente que isso passa muito longe de acontecer. Com essa situação tarifária ficando para cá, a possibilidade de corte de juros, com toda essa pressão vinda em setembro, fatalmente o dólar vai perder ainda mais força. O dólar já vem numa trajetória de queda e se o corte de juros vier, enfim, em setembro, ou surpreendentemente vier na reunião de julho, que não deve acontecer, o dólar vai perder ainda mais força, o que leva essa pressão ainda maior do endividamento americano. É um risco terrível que o mercado não está precificando agora. É isso que eu estou chamando de a crise invisível, né? O mercado quer acreditar que é possível o corte de juros, é possível estimular a economia, como foi feita nas últimas décadas, sem consequências para a inflação. E a inflação continua num nível muito elevado, continua indo na direção, está indo na outra direção, ela deixou de cair, ela estacionou e passou a subir nos Estados Unidos, e com o corte de juros, a pressão inflacionária vai voltar ainda mais forte. E é com isso que o mercado vai acabar enxergando a realidade. A realidade é que há uma conta enorme para se pagar com toda essa bolha que foi criada aí nas últimas décadas, né, alimentada pelo Banco Central americano, que imprimiu moeda, que manteve os juros baixos por tempo demais, e pelos governos, né, não só o Trump como os outros, que gastaram pra caramba aumentando o déficit americano. O risco dólar agora ele se torna mais forte do que nunca nesse atual cenário. O próximo conflito, de fato, de Donald Trump agora, deixando essas tarifas um pouco de lado, será o conflito com o presidente do Banco Central americano, é fazer o Powell jogar na direção que ele quer, é ter, enfim, corte de juros. Vamos ver se essa pressão vai funcionar. Trump venceu sem conflito, mas jogou a conta no colo do Fed. Agora, ou o Powell entrega o corte, ou vai ter que sair do caminho. Esse conteúdo foi enviado primeiro com antecedência para os membros da Liga Lion. Se você quer acompanhar tudo em tempo real, com os detalhes que não vão para os cortes, vem para a Liga Lion. O link para fazer a sua assinatura está aqui na descrição, ou aponta a sua câmera para o QR Code que você vê aí na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal ainda, meu amigo? Se inscreve no canal no botãozinho vermelho aqui abaixo e aciona o sininho da notificação para quando os novos vídeos forem ao ar, você ser notificado e saber de tudo. Bora? Até o próximo vídeo. Tchau!